Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Então vamos lá! E iniciamos, crianças, falando da importância de higienizar bem as mãos, deixá-las bem limpinhas para que a gente possa ficar bem seguro, certo? E também de organizar o espaço onde vamos estudar. O seu espaço já está organizado? Que ótimo! E também precisamos organizar os nossos materiais. Vamos lembrar dos nossos materiais? Quais são eles? O caderno, certo, ou a folha que você já vem utilizando para fazer as anotações. E o que mais que nós utilizamos? Vocês se lembram? Aqueles materiais de sempre. Lápis de escrever, borracha, apontador e lápis coloridos, certo? E também é importante você ter aquela mesa para apoiar, ok? Mas se não tiver mesa, não tem problema nenhum. Use um livro firme ou mesmo uma caixa. Ok? Então agora a professora vai dar alguns minutinhos para vocês se organizarem. E já volto!
Prontinho? Já conseguiram se organizar? Ótimo! Então, como sempre, se está tudo pronto, nós vamos iniciar a nossa aula. E como vocês bem sabem, iniciamos relembrando o que estudamos na aula anterior, certo? Então vamos nos lembrar? Vamos observar os slides que a professora trouxe, porque na aula passada falamos de paisagens. Deem uma olhadinha nesse slide, olhem só. Aqui a professora traz diferentes paisagens, né? E nessas paisagens, a principal característica é o modelado desse relevo. Observem o modelado do terreno. Na primeira imagem, montanhas, né? Olha que bela imagem. Na segunda imagem, uma área plana. E na terceira, uma área bem ondulada, né? Com altos e baixos no terreno. Qual dessas imagens se parece mais com o local onde você mora? O seu bairro, a sua cidade, hein? Você mora em regiões montanhosas, áreas onduladas ou é um terreno mais plano? Você já notou isso? Nossa, como isso interfere na paisagem também, né? E continuamos falando sobre isso na aula passada, comentando quais outros elementos também interferem na paisagem. Vamos observar estas imagens. Lugar frio, olhem só, aqui na primeira imagem neve, na segunda imagem gelo, icebergs. Observem como essa neve, esse frio, essa temperatura acaba interferindo na característica desta paisagem, né? Torna ela bem diferente das paisagens que nós temos aqui na nossa região, não é verdade? Falamos então que as temperaturas interferem nas características da paisagem, não é verdade? Na sequência eu trago aqui imagens de lugares quentes, olhem só, lugares bastante quentes, né? Então, na primeira foto, uma imagem de uma praia, né? Um litoral. Na segunda imagem, uma representação do Nordeste brasileiro. Observem a vegetação, o solo, como parece bem essas características do calor, de falta de umidade, de falta de chuva. Certo, crianças? E o próximo slide, observem comigo. A professora traz aqui um lugar, olha, uma floresta onde chove muito. Observem o tom, o verde da vegetação, né? Olha como ele é vivo, bem diferente da imagem anterior, onde havia pouca chuva, né? Pouca umidade. Já na segunda imagem, um lugar que chove pouco, um deserto, né? Olha como esses elementos também interferem nas paisagens. Aí eu me lembro bem que na aula passada eu trouxe esta imagem aqui. Observe no slide. Olhem só, o Bosque São Nicolau na SIC. Aí eu lembro de ter comentado com vocês que nesta imagem aparecem muitas araucárias, que é uma vegetação, é um tipo de árvore bem típico aqui da região sul do Brasil. Ela se adapta muito bem a essa região sul por conta da temperatura, do clima que nós temos aqui, com inverno bem rigoroso, onde chove muito, né? Estações bem demarcadas. Então ela se adaptou bem aqui, principalmente ao sul do Brasil. Que interessante, né, crianças? Aí, eu me lembro também que nós fizemos uma atividade. Pedi para vocês observarem estas duas paisagens. Vamos lá, vamos observar novamente essas paisagens para a gente lembrar de tudo isso. Olhem só, duas paisagens bem diferentes. Ou são iguais? Diferentes, né? Uma da Serra do Mar, aqui no Paraná, observe na região de Morretes, né? Onde nós temos uma vegetação bem verde, parece o quê? Uma área bem úmida, né? Uma área bem diferente da segunda, onde a gente observa o quê? Neve, frio. Nós temos elementos naturais nas duas paisagens e temos elementos construídos pelos seres humanos, que são o que mesmo? Na primeira, o trem, o trilho do trem. E na segunda, a ponte. Certo, crianças? Ok. Aí, primeiro ano, a professora trouxe um slide com imagens que representavam todos os elementos daquelas duas paisagens, certo? E nós tivemos uma tarefa, não foi verdade? Isso, uma tarefa. Vamos observar o slide. A nossa tarefa era contornar os elementos naturais. Vamos ver lá, olha, até já contornei o primeiro lá, ó. A floresta. O que mais? A neve que está encobrindo a árvore ali, aquele pinheiro, e o
rio. Vocês se lembram dessa atividade? Foi, né? Se lembram, né? E depois eu pedi para a gente marcar um X nos elementos da cultura humana. Quais são esses elementos? Olha lá, a ponte e o trem. Certo, crianças? Muito bem. Se lembraram dessa atividade? Foi legal, né? E na sequência, eu pedi para vocês registrarem os elementos culturais, né? Vou trazer cada um deles aqui novamente. Vamos lá. Elementos culturais. Trilho do trem, ponte, trem, certo? Foram esses os elementos culturais? Eles estão aí registrados no seu material? Muito bem, crianças. E depois nós anotamos os elementos naturais. Vamos conferir cada um deles. Olhem só, elementos naturais. A floresta, neve e o último, rio. Certo, crianças? Essa atividade está aí? Tudo tranquilinho? Muito bem. Agora, vamos iniciar a nossa aula. E hoje, na nossa aula de número 15, nós vamos continuar falando das paisagens. Só que hoje, nós não vamos falar só dos elementos das paisagens. Nós vamos conversar um pouco como essas paisagens se transformam. Olhem só o tema da nossa aula de hoje. As paisagens se transformam. Isso mesmo, elas se modificam, elas não estão estáticas e paradas. Mas, como assim, professora? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu trouxe aqui algumas questões. Como as paisagens se transformam? Como será que isso acontece? E o que será que pode transformar as paisagens? São duas perguntas para a gente pensar. Como as paisagens se transformam, né? E o que transformam as paisagens? Nossa, curioso, né? Vocês imaginam o que pode transformar as paisagens? São vários elementos. E nesta aula nós vamos conversar sobre alguns deles, tá? Agora, no primeiro momento, eu trago umas imagens para a gente começar a pensar sobre isso. Vamos observar esta primeira imagem. Olhem lá. O que nós temos ali? Meu Deus, o que será que aconteceu ali? Vocês sabem o que pode ter acontecido? Observem bem a imagem. Agora eu trouxe um desenho ali para mostrar um pouquinho também, olha, para ajudar. E os prédios todos tombadinhos, né? Casas de ladinho, o que será que aconteceu ali? Alguém tem alguma ideia? Ah, eu ouvi aqui, um terremoto. Isso mesmo, olhem lá a palavra, terremoto. Mas o que será que é um terremoto? Vocês já ouviram falar em terremoto? Já? Então o que é um terremoto? É quando, né, a crosta terrestre, essa parte aqui da Terra onde a gente pisa, sabe? Ela se movimenta um pouquinho, ela se mexe e aí acontece um tremor de terra. Já ouviu falar sobre isso? Então, e esse tremor pode mudar aquela paisagem, porque, né, como vocês estão observando ali no slide, olhem novamente, né, tudo se modifica, né, olha, e a destruição acontece nesse momento, vejam bem. Então, é um elemento. Será que é um elemento da natureza ou é provocado pelo ser humano? O que vocês acham? Agora vamos observar mais uma imagem. Olhem lá. O que será que aconteceu nessa paisagem? Nossa, quanta destruição! Observem bem. Será que foi outro terremoto? Não foi outro terremoto. Vou trazer uma imagem para vocês, para ajudar vocês. Olhem só, o que será que é isso? Vocês sabem o que representa esse desenho? Um furacão, muito bem. E o furacão é um fenômeno natural da atmosfera, né? São ventos que se movimentam de forma circular, olhem lá, e acabam causando também muita destruição, né, crianças? Aqui não é muito comum furacões, mas há ciclones, como aconteceu há pouco tempo aqui na região sul, certo? E ventos fortes, que também podem alterar a nossa paisagem, né? Como a gente observa ali no slide. Olhem mais um pouquinho. Então, o furacão também é capaz, né? E é um fenômeno natural. Na sequência, eu tenho uma outra imagem. Olha que imagem bonita, que imagem diferente. Essa imagem não é comum por aqui, né? Eu, pelo menos, nunca vi na nossa região. O que será que eu trago aqui para vocês? Que elemento é esse que transforma uma paisagem, que modifica uma paisagem? Olhem lá, a neve.
né? Olha como deixa a paisagem diferente, né? Quando esse período de neve passar, essa paisagem vai ter outras características, né? Muito interessante. Na sequência, eu tenho outra imagem. O que será que representa essa imagem? Vocês sabem? O que será, crianças? Ah, muitos já acertaram. Vou trazer um desenho. Olhem o desenho. Agora ficou fácil, né? É um vulcão. Aqui nós temos uma erupção vulcânica, a erupção de um vulcão acontecendo, que também pode alterar a paisagem. Tá vendo toda aquela lava ali escorrendo? Né? Toda essa lava, né, vai virar rochas. E isso mesmo, quando elas se resfriarem, elas virarão rochas, né, e vão alterar essa paisagem. Olha a quantidade de fumaça também sendo liberada no ar, né? Muito bem, crianças. Agora trago outra imagem. Vamos observar esta imagem. Olhem só. E o que será que essa imagem aqui mostra pra gente? Que elemento é esse que transforma a paisagem? Bom, essa tá um pouquinho mais complicada, né? Vou trazer uma imagem para ajudar. E agora, facilitou? O que parece ali? Ah, algumas crianças descobriram. É a ação do vento. Observem aqui. Esta imagem que a professora traz para vocês é do Parque Estadual de Vila Velha, aqui no Paraná. Ali nós temos um bom exemplo de como a ação do vento, em especial, né, consegue modelar a paisagem, modelar as rochas. Essas rochas ali têm características mais frágeis do que outras rochas, então elas conseguem ser modeladas pelo vento. Olha que curioso, né? Bom, e o que será que todos esses elementos têm em comum, hein? O que será? Vou trazer aqui, ó, um slide mostrando todos esses elementos juntos. Vejam lá de novo eles. Todos representados. Esses elementos, eles são ações da natureza, né? Existem outros também. Aqui a professora trouxe alguns que conseguem modelar, né? Dar uma característica para as paisagens, certo? Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Bom, agora eu quero ver se vocês prestaram atenção e identificaram cada um desses elementos que também transformam as paisagens. Vamos fazer uma cruzadinha? Quem topa fazer uma cruzadinha com a professora? Vamos lá? Então aqui nós temos a nossa cruzadinha. Vamos observar o slide. Olhem só, né? Logo abaixo da palavra agentes naturais, nós temos a imagem do quê? Quem se lembra o que essa imagem representa? A neve, isso mesmo. E olhem na cruzadinha. Nós já temos a sílaba ne. O que falta para completar a palavra? Qual sílaba falta? Neve. Neve. Então vamos lá? Vamos completar? Neve. Muito bem, crianças. Logo abaixo da imagem da neve, nós temos uma outra imagem que representa o quê? O que representa essa imagem? Um furacão. Veja que o final da sílaba já está na cruzadinha. Nós precisamos colocar as duas primeiras sílabas. Quais são elas? Me digam. Furacão. Isso, o fu e o urá. Olhem lá. Furacão. Muito bem, crianças. E logo abaixo do furacão, a imagem representa o que mesmo? O vento. Olhem só, qual sílaba falta para completarmos a palavra vento na nossa cruzadinha? Vento. Muito bem, vocês estão espertos e ligadinhos. Agora, ali do outro lado, nós temos um vulcão. Vamos completar então essa palavra? Vulcão. Olhem lá, certo? Muito bem. E lá em cima do vulcão, o que a gente tem lá naquela imagem? Você se lembra o que ela representa? Um terremoto. Vejam que já está aparecendo T lá. Vamos completar? Terremoto? Falta mais um T, mais um R para fazer o remoto. Terremoto. Então, crianças, vocês estão de parabéns. Olhem lá, um super parabéns para vocês, porque vocês ficaram muito atentos à nossa atividade, né? Muito bem. Mas agora pintou uma dúvida aqui. Uma dúvida. Será que só os fenômenos naturais transformam as paisagens? Será? Ou não? Bom, eu tenho essa pergunta para a gente pensar um pouquinho. Olhem ela lá. As paisagens são modificadas apenas pelas ações da natureza? O que vocês acham? Só terremoto, furacão, vulcões, né? São capazes, entre outros, são capazes de alterar as paisagens?
Acho que não, né? Será que a paisagem onde você mora, o lugar onde você mora, sempre foi desse jeitinho que ele é hoje? Essa paisagem que você observa aí da sua casa, ela sempre foi assim? O que você acha? Será que ela era assim há 5 anos atrás? Há 5 anos atrás, você já tinha nascido? Já? Eu também. Será que ela era assim há 10 anos atrás? O que vocês acham? Há 10 anos atrás você já tinha nascido? Eu já tinha nascido, Será que essa paisagem era assim? E será que há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás você tinha nascido? Não! E eu já tinha nascido, e faz um tempinho a mais. Então, e mais tempo ainda, 50 anos atrás, será que era assim? E quem será que foi causando essas mudanças nesses lugares e nessas paisagens? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, primeiro ano, vamos observar aqui algumas paisagens para observarmos essas transformações. Pode ser? Então, acompanhem comigo bem atentamente. Olhem lá. Aqui nós temos uma paisagem da cidade de Curitiba. Olha o ano ali do lado sendo destacado, em 2019. Nós estamos em 2020, então isso é uma foto do ano passado, certo? Olhem lá, do ano passado, de uma região central de Curitiba, bem próximo à Praça Tiradentes, né? Mas que lugar é esse, né? Será que esse lugar sempre foi assim? Trago aqui algumas perguntas para fazer para vocês. Como era esse lugar antes? Vocês têm alguma ideia? Será que ele era desta forma? Tinha esses prédios? A rua era desta forma? O que vocês acham? Esses mesmos postes? Será? Ou pode ser que aconteceram mudanças nessa região? Então, é sobre isso que vamos conversar. Agora, trago aqui no outro slide o nome dessa rua. Aqui nós temos a Rua Barão do Cerro Azul, bem no centro da cidade. Olha lá, Barão do Cerro Azul. Estão vendo ali ao lado o nome da rua? Então, aqui nós temos essa imagem 2019 da Rua Barão do Cerro Azul. Agora, a professora vai trazer uma imagem de um outro momento desta mesma rua, com um ângulo bem parecido, para a gente comparar. Olhem lá. Barão do Cerro Azul. Será em que época que foi tirada essa imagem? Vocês calculam? Vocês imaginam? Será que ela foi tirada há 10 anos atrás? Ou mais? 20 anos, talvez? O que vocês acham? Será que faz pouco tempo ou muito tempo o primeiro ano? Parece que faz muito tempo, né? Olhem lá, a imagem é até preto e branco, né? Agora, olhem só o ano que foi tirada essa foto. 1919. Isso mesmo que vocês ouviram. 1919. Faz tempo isso? Faz quanto tempo será? O que vocês acham? Quantos anos se passaram entre aquela primeira foto e essa? Vamos observar mais um slide para a gente ver bem certinho. Olhem lá. Agora, estas duas imagens lado a lado. Observem. A mesma rua do mesmo ângulo. A primeira em preto e branco, olhem só, em 1919. E a outra, colorida, em 2019. Estão observando quanto tempo se passou? Quanto tempo se passou? Vocês calculam? Gente, entre essas duas imagens se passaram 100 anos. 100 anos é bastante tempo, o que vocês acham? Parece que é bastante tempo, né? Pode ser. Então, vamos observar se elas estão iguais ou se essas imagens estão diferentes. Vamos observar os elementos das fotografias, porque a professora trouxe aqui, ela vai destacar alguns deles. Observem lá. Olhem só, aqui, vocês estão vendo essa construção que aparece nas duas paisagens? Olhem lá, aqui é o ladinho da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Estão vendo? Bem do ladinho dela, a nossa catedral, que a professora já trouxe em outros momentos, né? A Catedral da cidade. Muito bem. E existem outros elementos. Vamos observar. Bom, a catedral tá ali, né? Dá até para ver que a construção tá bastante parecida, certo? Muito bem. Agora, vejam aqui, tem um prédio na fotografia de 2019. Esse prédio aparece em 1919? O quê? Não aparece. Que mudança nessa paisagem. Qual outro elemento nós temos ali?
Olhem, uma placa de trânsito em 2019. Viram a seta que a professora indicou ali? Olhem lá, não sei se vocês conseguem perceber, é proibido bicicleta ali, ó. Muito bem. E o que mais nós temos? Vamos ver. Olhem só, carros em 2019. Vocês estão conseguindo observar carros transitando na fotografia preto e branco em 1919? E o que vocês estão observando lá, então, se não são carros? O que é aquilo? Olhem lá. Dá para perceber? São carroças, isso mesmo, crianças. Carroças. Olha que curioso. Quanta diferença! Observem os postes, né? São iguais ou são diferentes? Tá diferente, né? A rua, olhem! O calçamento da rua diferente. Será que as roupas são as mesmas ou também são diferentes? Observem a altura dos imóveis, né? Atualmente, nessa região, muitos prédios altos, né? Antigamente, observem, né? Casas mais baixas. Enfim, quantas mudanças, né, crianças? Isso é muito comum. Então, aconteceram muitas transformações nas nossas paisagens porque os seres humanos, né, na medida da necessidade que foram criando, né, foram alterando essas paisagens. Agora eu trago aqui uma outra imagem para vocês. Observem. O que é isso aqui? Quem sabe me dizer o que é isso? Ah, tá escrito ali do ladinho, olhem lá. Ponte. Uma ponte? Ué, mas por que será que a professora trouxe uma ponte aqui? Essa fotografia de uma ponte, né? Dessa paisagem. Aqui é ali na região do Pinheirinho. O que será que eu trouxe, hein? Vejam, uma ponte. Quando a gente constrói ponte? Quando que os seres humanos constroem pontes? Quando eles precisam cruzar alguma coisa que não é possível passar caminhando, né? Então, assim, ali nós temos um córrego. Observem a imagem, um córrego. Então, eu trago aqui uma reportagem que diz o seguinte, acompanhem comigo. Comunidade pede ponte e travessia elevada e é atendida. Ué, a comunidade pedindo uma ponte? Por que será? Vamos continuar lendo parte desta reportagem? Vamos lá, acompanhem comigo. Pontes Novas. Os moradores da Vila Saquarema percorriam um trajeto mais longo para irem ao trabalho, à escola e ao mercado, porque duas pontes que cortam a região estavam sem manutenção e impossibilitavam a passagem dos pedestres. Ambas foram revitalizadas em agosto. Viram só, crianças? Então havia uma necessidade ali. Vocês estão percebendo? É aquilo que a professora comentou há pouco. De acordo com a necessidade, os seres humanos vão alterando as paisagens, né? Vão modificando pontes que possivelmente não existiam há muitos anos atrás, agora são necessárias, né? Para circulação, para melhorar a circulação das pessoas, para tornar mais rápido, né, esse movimento, certo? Agora eu vou mostrar uma outra ponte para vocês. Olhem na imagem. Olha o tamanho dessa ponte. É parecido ou é diferente da outra? Diferente, né? Bem diferente, né? Aqui nós temos a Ponte da Amizade, que liga o Brasil, aqui na região de Foz do Iguaçu, no Paraná, ao Paraguai. E é um trânsito intenso de carros entre esses dois países por meio dessa ponte. Ali nós temos o Rio Paraná, passando, né, embaixo da ponte. E também, então, para que foi feita essa ponte? Para facilitar o acesso, o trânsito de pessoas, automóveis, cargas, enfim, né? Agora, na sequência, olhem outra imagem. O que nós temos aqui? Um túnel, isso mesmo, um túnel. E por que um túnel é necessário? E o que é um túnel, né? Você sabe o que é um túnel? É uma passagem subterrânea, né? Que possibilita a passagem de um lado para o outro. Observe esse túnel. Parece ali que nós temos uma montanha, uma rocha, né? Então ele foi construído para facilitar a passagem dos automóveis, nesse caso, né? E das pessoas, certo? Então, crianças, agora vamos observar outras duas imagens em tempos diferentes, também da cidade de Curitiba. Observem comigo. Avenida República Argentina. Vocês conhecem essa avenida, a República Argentina? E nesse trecho aqui desta avenida é do bairro Portão. Observem, bairro Portão. Estão vendo? Será que elas são no mesmo período ou não? Do mesmo tempo? O que vocês acham? Não, né? Elas estão bem diferentes, são em tempos diferentes. Então vou destacar aqui, olhem lá, a data. A primeira foto
ela é de 1952. Isso, 1952. E a atual, a colorida, ela é atual, é de agora, bem recentemente, tá? Então observem aqui, nós estamos próximos nessa foto, observando ali, tá vendo aquela seta que a professora indicou? Ali não dá para ver na imagem, mas eu digo para vocês, logo ali está o terminal do portão. Você conhece o terminal do portão? Já passou por ali alguma vez? Conhece esse bairro? Então, ali é o terminal do portão. Observem a diferença entre os imóveis, né? Quais são as diferenças nessas paisagens, nas duas imagens que foram, né, registradas, retratadas em tempos diferentes? Olhem lá, o que mudou nessa paisagem? Observem. Vocês conseguem perceber? Nós temos ali vários elementos diferentes, né? Tem carro nas duas paisagens? Tem, mas eles são iguais ou são diferentes? Um pouquinho diferentes, né? Olha a rua como ela é diferente, as construções, a vegetação. Quantas coisas, né? Então, crianças, pergunto a vocês, o que mudou nessa paisagem? O que continua igual e por que houveram mudanças? Por que será que houveram essas mudanças, né? De onde vieram essas necessidades de, por exemplo, construir um terminal de ônibus, alterar, né, a rua? Aqui, nesta paisagem, observem novamente. Vejam, atualmente ali passa o biarticulado na República Argentina, né? Será que em 1952 já passava por ali? Não, né? Ainda não. Olhem só. Olha a vegetação novamente. Mudou ou não mudou? Quantas mudanças, certo? Então agora, a partir de todas essas observações aqui, a professora vai pedir para vocês fazer a nossa atividade, a nossa primeira atividade da aula. Vamos lá? Vamos registrar a nossa atividade? Vou passar aqui. Olha lá, o que mudou na paisagem? Vamos anotar. Atividade 1, letra A. O que mudou na paisagem? E eu peço para vocês anotarem e eu já coloco a paisagem novamente para vocês observarem mais um pouquinho.
Então, primeiro ano, agora vamos finalizar a nossa aula. Ela chegou ao fim. E vamos rever o que aprendemos hoje? Vamos lá? Acompanhe aqui com a professora. Olhem só. Nesta aula, observamos as características de diferentes paisagens. Também identificamos que a ação da natureza transforma as paisagens. Identificamos a ação humana no processo de transformação das paisagens. Então, agora... e fizemos também atividades, claro, várias atividades. Muito bem, crianças. Então agora a professora Dircélia deixa aqui um super beijo para cada um de vocês e um tchauzinho e até logo. Tchau, tchau!